Olá pessoal, esse pequeno tutorial tem o objetivo de mostrar a vocês como a gente utiliza as atividades de uma forma mais proativa, especialmente pedindo que o aluno participe, por exemplo, mandando arquivos para que a gente possa analisar, assim por diante, tá joia? Então a gente começa na sala de aula da disciplina que a gente quiser trabalhar, né? Vem aqui em atividades, e em atividades a gente coloca criar, tá joia? Quando a gente quer, por exemplo, que os alunos discutam sobre uma questão que você faça especificamente, para que eles possam ver as respostas dos demais e que possam responder também, a gente deve usar a opção pergunta, que funciona como um fórum. Joia? Imagina que uma pergunta que sempre é muito debatida nas minhas aulas de direito eleitoral, a gente acaba usando muito. Vamos supor que a gente coloca aqui, por exemplo, no Brasil o voto deve deixar de ser obrigatório. A gente coloca no Brasil, o voto deve deixar de ser obrigatório, que é uma das discussões que a gente acaba sempre tendo quando chega em determinado ponto da disciplina, que a gente coloca as instruções. É importante a gente lembrar que o aluno que ele vai estar num espaço que, apesar de virtual, é público. Todo mundo vai ver o que a gente fala, todo mundo pode depois printar a tela. Portanto, é sempre muito relevante a gente lembrar que é um espaço que a gente deve usar com os cuidados de quem está se expondo em público, né? E não utilizar aquele espaço para fazer xingamento, para colocar uma situação em que possa ridicularizar alguém ou a si mesmo. Então a gente coloca aqui sempre uma orientação, né? Importante a gente sempre lembrar as normas, até porque nós não vamos estar presentes no momento que elas forem postadas, né? É importante a gente fazer isso. E tem duas opções: você pode fazer uma pergunta de múltipla escolha para fazer como se fosse uma enquete, você acha que sim ou não, ou você pode também deixar a opção que os alunos possam, né, responder um ao outro. Você pode também adicionar um arquivo, por exemplo, quando colocar um vídeo no YouTube sobre o tema, colocar um texto, você pode usar a estratégia pedagógica que acha mais adequada. Se você quiser, você pode atribuir pontuação que você pode dar, ou apenas sim, suscitar o debate e deixar sem nota. Tá? Já você pode colocar a data de entrega. E eu acho interessante essas duas opções ficarem marcadas, se for um fórum de debate, que o aluno pode responder um ao outro e o aluno pode editar a resposta. Tá joia? Nesse caso aqui, quando a gente coloca perguntar, já está sendo publicada essa pergunta para o aluno, e na hora que ele entra lá, ele vai ver do seguinte formato aqui. Ele vai ter um espaço, né, de comentários no voto. No Brasil, o voto deixar de ser obrigatório, e aqui vai estar toda a orientação que você vai dar sobre as normas, as regras de discussão, e cada aluno vai colocando aqui a sua opinião, tá joia? Ele vai colocar, e aí todo mundo da turma, quando entrar lá, vai ver, tá certo? Eles podem responder uns aos outros, e naquela opção que eu coloquei ali, vamos supor que eu me arrependi, eu tive um erro aqui de grafia nessa opção, eu posso entrar e corrigir a minha própria resposta. Não posso, obviamente, editar as respostas dos outros, as outras só a própria pessoa vai poder editar, tá joia? E depois que todo mundo responder, vai ficar aqui organizado para você de tal forma que você possa depois visualizar numa planilha específica, tá joia? Se você não quiser simplesmente ler essa tela aqui, tá bom? Essa seria um primeiro tipo de atividade. Vamos voltar lá para a sala de aula e fazer uma atividade mais complexa, que o aluno tenha que mandar uma atividade para a gente. A gente vai vir aqui em atividade, vamos criar uma atividade, só que dessa vez a gente vai criar uma atividade com teste, tá joia? E aí você vai colocar atividade, o nome que você quiser, né? Atividade 1. Né? Eu sempre sugiro você colocar o tema que você vai tratar especificamente. Coloca de novo as instruções, deixe claro o que é que você quer para o aluno. Ele não vai poder tirar uma dúvida com você 1 da manhã, meia-noite, quando ele fizer. Então deixa lá bem claro. O arquivo deve ser mandado da seguinte forma, ok? E aí, se você quiser, pode colocar adicionar alguma coisa para ele. Vamos supor que você quer botar um formulário em branco, né? Então você bota ali um arquivo que você já, um texto em branco que você tenha, um PDF que você já tenha, que você manda para o aluno para ele preencher e mandar de novo para você, tá? Mas se não, se você quiser que ele prepare um arquivo, é só você criar aqui uma opção de um formulário em branco, tá? É sempre interessante a gente deixar essa opção aqui habilitada, de importação de notas, ok? Então a gente clica aqui, o Classroom já vai abrir um formulário, e nesse formulário você vai colocar aqui o nome, né, da atividade 1. Eu acho legal também você
copiar e colocar esse nome aqui também na própria atividade, para depois ser mais fácil de localizar lá no seu Google Drive, tá joia? E em vez de você colocar aqui uma questão objetiva, você seleciona dos vários tipos de questões de que há. Pode ser resposta curta, pode ser um parágrafo, se você quiser que o aluno digite diretamente aí, ou se for para ele mandar um arquivo, você vem aqui, upload de arquivo, tá joia? Você vai ter que habilitar, permitindo que os participantes façam upload a partir do seu próprio Drive. Ele vai carregar aqui as opções e aí você pode colocar aqui, aí você coloca, envie um arquivo, e aí você coloca contendo tal informação, no seguinte formato, até tantas páginas, você que escolhe o formato que o aluno vai mandar, tá joia? E aqui, o aluno vai ver da seguinte forma, quando ele abrir essa situação. Ele já vai estar logado com o nome dele e vai ter aqui um espaço para adicionar o arquivo. Ele clica, vai fazer o upload do HD dele ou do drive dele, onde tiver o arquivo, e vai enviar para você, tá joia? Vai clicar aqui para enviar. Os resultados vão ficar tabulados aqui nessa aba de respostas, que você vai ver aqui, está guardando as respostas que ninguém respondeu ainda, mas elas vão ser preenchidas aqui. E quem gostar de deixar de mais organizado, especialmente quando a gente tem um turno um pouquinho maior, você vai clicar nesse botão aqui de criar uma planilha e automaticamente o Google Forms vai criar uma planilha para você, tabulando todos os dados que foram coletados, tá joia? Dizendo pontuação, os arquivos que os alunos mandaram, quem foi que mandou, vai ficar tudo aqui organizadozinho, tá joia? Quando chegar aqui no final, você vai voltar, deixa eu criar aqui a atividade, primeiro eu tenho que criar, e quando os alunos tiverem feito lá, e no caso de você ter atribuído a pontuação, você pode vir aqui de novo em atividade 1, ver a atividade e você vai clicar aqui em importar notas. Então todos os alunos que fizeram a atividade e ganharam alguma pontuação, vai aparecer o nome deles aqui e a pontuação também já vai ser automaticamente atribuída. Tá bom? Então, atendendo aí a alguns pedidos, a gente resolveu fazer esse tutorial. Se você tiver qualquer dúvida, mande para a gente, que com o maior prazer a gente tenta responder da forma mais técnica possível, dentro das nossas limitações, qualquer dúvida e questionamento, tá bom? Um abraço a todos, a todas e bom trabalho. Até mais.